Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso Excel. Ah, É um software muito necessário para quase tudo que a gente vai fazer na área profissional. Ele possibilita diversa organização de dados, tratamento de dados e uma série de funções que a gente demanda para nosso dia a dia. Esse é uma tela do Excel na tela do meu celular, certo? O mínimo, o basicão, como diz a história, que pode se utilizar do Excel. Mas a gente não vai precisar fazer tanta coisa aqui, já que a parte de formatação vocês conseguem fazer no computador normal. E quando tiver a parte de formatação mais necessária, mais complexa, que a gente necessite, aí eu passo para vocês no computador. Porque infelizmente as ferramentas que a gente tem para gravação, para parte de aula, são muito aquém do que deveria ser. Mas vamos nós, bora para frente. Afinal de contas, a gente está só se organizando para superar esse problema. Pessoal, se vocês observarem aí essa forma uma tabela na frente de vocês, são linhas horizontais e verticais. Essa interseção formada, esse ponto de encontro entre a linha horizontal e vertical, forma o que a gente chama de uma célula. Por exemplo, aí ficou essa linha mais demarcada em destaque, ela também ao mesmo tempo marca uma linha na parte superior, que na verdade é uma coluna, chamada de D, e a linha 3. Ou seja, esse troço aqui que está marcado, que a gente chama de célula, célula é justamente a, a menor fração de uma tabela. Então, uma célula é representada por a sua simbologia enquanto coluna na vertical e na horizontal enquanto linha. Então, nesse caso, a célula D3. Isso a gente vai utilizar para diversos mecanismos de equações e outras necessidades mais que a gente tenha. De modo geral, eu tive uma demanda essa semana atrasada para balanceamento de ração, até para o sobrinho do nosso amigo aí, Geandro Moés, estava querendo pegar um balanceamento. E a gente vai fazer esse exemplo aqui, mas ele não está completo, tá bom? Lembrando que balanceamento de ração envolve mais cálculos. A gente vai balancear aqui só para proteína. E aí imaginemos assim uma cor do tipo que vamos utilizar nessa soja, nessa ração, perdão. Como fonte proteica, a gente vai utilizar farelo de soja, farelo de algodão, já que a gente está usando esse farelo tudo, vamos colocar o de trigo. Farelo de trigo. Pronto, essa aqui é nossa fração proteica no que diz a respeito a balanceamento da ração. Só lembrando que tudo que tiver a parte acima de 17% é proteico. Tudo que está abaixo disso não é proteico. Vejam o que acontece. Nesse caso, nós temos que o trigo ele só tem 17%, ele está no limite. Ele é um suplemento que é proteico, mas ele está no limite. A gente tem como diz, ajustando aqui a largura da célula para justamente pegar essa informação. Então aqui tá, vamos chamar essa coluna de componente.
Componentes da ração. Vamos chamar de teor. Aqui é a quantidade. QTD. E essa daqui vai ser a quantidade de proteína bruta. Aqui eu vou ter o teor de proteína bruta. Ó, pessoal, vocês observem que a gente... cada célula dessa, ela tem um espaço a ser digitado. Ela possibilita a colocação de algum texto. Ou texto mesmo, qualquer frase, qualquer texto que seja. Ou então uma expressão matemática. Que a gente vai já ver como fazer isso. Uma equação. De toda maneira, observem que eu clico na célula, depois lá próximo de fx, eu quero editar essa célula que está digitada. Lá próximo de fx, que é onde eu inseri a função, eu clico lá e faço a correção do necessite. Olha aí. Então assim, vamos tratar de teor de proteína bruta logo. Só para vocês irem vendo aqui que... A soja ela apresenta o teor de proteína bruta por volta de 46%. O farelo de algodão tem muitas aí diferenças no mercado, mas vamos imaginar uma versão básica, 25. Mas tem 30, 38, 32 e o trigo 17. Vou botar logo aqui o do milho, que a gente não colocou o milho ainda. Ó, pessoal, pronto, são os componentes, os meus ingredientes, tá? Nessa ração que a gente tá tentando balancear. E aí ver o que acontece. Eu preciso verificar o seguinte, ó. As quantidades, vamos imaginar que a gente colocou algo do tipo. O cara lá da roça foi e me disse, não, eu coloquei 10 em 100 quilos de ração. Coloquei 10 quilos, coloquei 25 quilos de farelo de algodão, que é a torta de algodão moída, e coloquei 15 quilos de farelo de trigo, e por fim coloquei 50 quilos de milho. Observem que a minha primeira demanda, qual o total que vai dar isso aqui? A primeira demanda é somar esses valores. Toda equação, lá no FX, ó, clico lá em cima, o sinal de igual, toda fórmula que eu for digitar, eu começo com o sinal de igualdade. Igual, por exemplo, o primeiro valor, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto. C2 mais C3 mais C4 mais C5. Totaliza. Pessoal, observem aqui que no Excel, eu podia muito bem somar de cabeça e colocar o valor, né?
Só que se eu fizesse isso, eu ia ter uma condição estática. E ser estático não é interessante, porque tudo eu vou ter que fazer de forma manual. Observem que se eu resolver, não vou querer colocar 25 kg de algodão não. Eu vou colocar 23. Ele já me calcula e já disse que só tem 98 quilos a formulação total. Mas isso eu fiz que eu quero colocar mais 2 quilos aqui na soja. Então, de forma dinâmica, a tabela já vai calcular o valor que eu alterei. E observem que eu alterei o valor, não alterei a fórmula de cálculo. Tá certo? Então a fórmula ela vai calcular a célula. O valor que tiver na célula é que vai ser encaixado para lá. Ok? Só que aqui eu preciso definir o seguinte, ó. Eu sei que eu tenho 12 kg de farelo de soja. E sei que a soja tem 46% de proteína bruta. Qual a quantidade de proteína que eu tenho aqui? A gente não vai corrigir isso para matéria seca não. Vamos fazer da forma mais simples possível. Igual. Lembre-se sempre disso. Igual, igual, igual. A quantidade de farelo de soja, que são 12 quilos, igual a quantidade administrada, vezes o total. Nesse caso aqui, pessoal, a gente precisa fazer um ajuste. Ou a gente coloca no valor, em vez de 46, coloca 0,46, ou então a gente coloca essa equação entre parênteses, ó, e divide por 100. Lembre-se, 46 que eu falei é 46%. Então, para mim ter 12 reais, 12, para mim tirar de 12 quilos esses 46% de proteína bruta, ou eu transformo logo o 46%, que é o mesmo que 0,46, ou eu multiplico 12 vezes 46 e divido por 100. E, professor, por que nessa equação tem esses parênteses? Justamente tudo que está entre parênteses é respondido antes, aquelas regras matemáticas. Então o computador entende dessa maneira, está dentro do parênteses, primeiro resolve o que está ali, o resultado disso divide por 100. Vamos ver. Dessa maneira eu vou ter em 12 kg de soja, de farelo de soja, eu vou ter 5 kg e 520 gramas de proteína. Aqui, se eu quiser para enfeitar, eu boto mais uma casa decimal. Esse botão aqui a gente vai ver lá no software Excel, mas ele está quase abaixo do botão de negrito lá no Excel. Aqui, seta para a esquerda, tá vendo? Seta para a esquerda, vírgula 00. Ó. Acrescentei uma casa decimal. Ficou com 3 casas agora. Aí, pessoal, um bizu. Eu preciso fazer essa equação em todas as outras? Sim, é normal, natural. Você tem que fazer para poder responder. Mas o que você pode fazer? Você copia essa fórmula, copia essa célula, perdão, vai lá na outra célula, cola, vai lá na célula, cola, na outra célula, cola. O que foi que aconteceu aqui agora? Se vocês observarem, ele não ficou o mesmo valor. Como é que eu estou copiando uma coisa e não ficou o mesmo valor? A função copiar, pessoal, nesse caso, ele não vai copiar o valor absoluto. Ele vai copiar a equação que gerou aquele valor absoluto. Logo, se eu considerar isso, o meu, os meus valores vão se atualizando conforme eu vou mudando a linha, ok? Lá na primeira a gente tinha igual, abre parênteses C2, o asterisco representa a multiplicação, vezes B2, que é quantidade vezes teor de proteína. Isso fecha parênteses e divide por 100. Como é que ficou na linha seguinte? C3 vezes B3, C4 vezes B4, C5 vezes B5.
o software ele atualiza essa sequência, tá certo? Observem que aqui eu vou ter o valor representando a cada quantidade de proteína dentro de cada componente da ração. Ou seja, em 12 kg de farelo de soja, eu vou ter 5 kg 520 gramas de proteína. O restante são outros componentes, mas proteína são 5 kg 520 gramas. Aí observem só, a gente precisa somar isso aqui para saber a quantidade, claro, né? Uma forma de a gente somar, pessoal, bem simples, é utilizando a função soma. Claro que para essa quantidade de valores nem é tão significativo, mas vocês vão entender depois. Eu clico igual, melhor, digito igual, perdão, a palavra soma, abro parêntese, clico lá na primeira célula que eu quero somar, 2 pontos, e clico lá na última célula. Vou lá novamente, fecho parêntese, enter. Então foi o que aconteceu, houve a soma de todos os valores daquele intervalo. Ou seja, o intervalo nesse caso, pessoal, ó, igual soma entre parênteses D2, 2.D5, eu estou dizendo que ele some todos os valores que tiverem entre o intervalo D2 e D5. Certo? Aí vê só como fica. Nesses 100 kg de ração com esses componentes que eu estou dizendo, o que eu acabei de revelar foi que minha ração tem 18 kg 320 gramas de proteína bruta. Por sua vez, isso acaba que facilitou nossa conta. Eu fiz o somatório, eu fiz a conta toda pensando em 100 kg de ração. Valor percentual é base 100. Base centesimal. Então, 18,320 gramas nada mais é do que 18%, 18,32%. Ok? Então, a quantidade de proteína que tem, como eu calculei em base 100, é a quantidade percentual de proteína presente nessa ração. Logo, essa ração com 12 kg de soja, 12 kg de soja, 23 kg de farelo de algodão, 15 kg de farelo de trigo e 50 kg de milho triturado, essa ração ela tá com 18 kg, 18% de proteína bruta. É um teor bem interessante, é uma ração proteica. Acima de 17% é proteica. Mas não está balanceada, lembrando, tá bom? Se vocês forem usar essa ração, vocês tenham cuidado, porque ela não está balanceada. O balanceamento para energia, para cálcio e fósforo precisa ser feito para poder chegar até isso. Mas observe o seguinte, que rapidinho a gente conseguiu montar uma tabela que nos mostrou quanto de proteína tinha na minha ração. A gente cansa de fazer isso de forma grosseira, pegar um baldinho de tinta e sair misturando achando que está fazendo tudo certo. Ok? Vamos vendo aí o Excel como se dá e a gente vai conversando.